Olá, meu amigo, olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos trabalhar a resolução do CONTRAN de número 197, foi recentemente alterada. Recentemente no trânsito, né? É muito relativo, né? Que foi alterada, né? Que foi alterada pela resolução 234 do CONTRAN também. É a resolução que trata daquele acessório chamado engate. Tudo bem? Nesse primeiro momento, é importante você olhar para um veículo e conseguir identificar no veículo o que é o que. Aquele monte de lata chamado veículo, você tem ali acessórios, equipamentos obrigatórios e as chamadas partes essenciais. Tudo que está ligado aos preceitos de construção veicular, ou seja, um veículo não pode sair de fábrica, não pode ser homologado pelo Denatran, ou seja, não vai receber seu código marca, modelo e versão para produção em série, isso chama-se homologação pelo Denatran, sem suas partes essenciais. Tranquilo? Já os equipamentos obrigatórios é condição para você colocar um veículo à venda. Um veículo não pode ser colocado à venda sem todos os seus equipamentos obrigatórios. Então, as partes essenciais estão ligadas à fabricação. Os equipamentos obrigatórios é condição para colocar à venda. E é legal você saber que existem coisas que você pode colocar no veículo por vontade sua, desde que a lei não proíba, que são os acessórios. O que nós vamos tratar hoje são dos acessórios. Aquilo que você bota na parte traseira do seu carro, tem aquele pino, bola, né? Aquilo ali chama-se engate. É muito importante, nesse momento, a gente já entender que existe o engate original de fábrica, ou seja, quem fabricou o veículo fabricou com engate e o Denatran aprovou a fabricação em série com o engate. Então esse engate, ele jamais pode ser questionado numa fiscalização, porque ele foi autorizado a sair com aquele modelo de engate. Esse engate aí é uma parte essencial do veículo. Agora, aquele que o proprietário coloca após comprar o veículo é um acessório. É sobre esse que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Tranquilo? Ah, mestre, eu sou agente de trânsito, eu trabalho na fiscalização e como que eu vou saber, né, que um é original de fábrica e o outro é acessório? Olha, o Denatran não faz, mas deveria disponibilizar uma lista dos veículos que têm o engate original de fábrica. E ele tem essa relação. Tranquilo? Por que ele tem? Porque ele autorizou determinados fabricantes de veículo sair já com o engate original de fábrica. Porque o ato de autorização, de homologação para a fabricação de veículo em série é do Denatran. Então ele tem essa relação que não está disponível, mas deveria estar disponível para que você tenha uma fiscalização de qualidade. Tranquilo? Então a resolução 197 é uma resolução que trata de veículos de passeio. O que é veículo de passeio? Automóvel, caminhonete, caminhonete utilitário. São veículos que têm peso bruto total até 3.500 kg e que o engate seja acessório, não é original de fábrica. A pergunta é, quais são os requisitos para colocar esse engate? Tranquilo? Bem, é importante você entender que está rolando, né, nas redes sociais um vídeo em que um senhor condena a ação do policial rodoviário federal que recolheu o documento dele e falou, olha, o senhor só pega o seu documento de volta depois que tirar esse engate do seu veículo, e pareceu que o policial estava agindo com abuso e você vai ver que provavelmente não estava. Tranquilo? Que provavelmente não estava. Ah, mas estava ou não estava? Não sei, porque eu não era o policial. Tranquilo? Mas eu vou te dar elementos técnicos para você fazer o seu julgamento quando você passar por uma situação dessa. Então, vamos lá. Olhando aqui na telinha, né, na resolução 97, está na tela aí, Walter, a resolução, você vê lá no artigo 1º, essa resolução se aplica aos veículos com PBT até 3.500 e que o engate não seja original de fábrica. Olha o artigo 2º. Os engates, né, que ali naquele engate você vai
fixar um semi-reboque, os engates utilizados em veículos automotores de passeio, né, até 3.500, deverão ser produzidos por empresa registrada junto ao Inmetro. E aqui você consegue já perceber que há um controle de qualidade sobre o engate. Por que essa exigência, esse controle de qualidade sobre essa peça, sobre esse acessório? Né? O Inmetro tem que estar envolvido, né? Aquele que verifica a qualidade dos equipamentos. Porque se você coloca um engate que não tem um coeficiente de ruptura, tenacidade adequada, quando você colocar um veículo ali para guinchar, para puxar, para tracionar, ele vai se arrebentar. E esse veículo vai soltar na via e você vai ter um acidente, muito provavelmente. Mas desde já, sempre que você coloca, olha, um outro requisito de segurança você tem que pensar. O engate ele tem que ser bom, ele tem que cumprir requisitos do Inmetro quanto à segurança. E além disso, você vai colocar uma corrente, porque ainda que ele seja perfeito, mas vá que, né, o fabricante não cumpriu os requisitos, você colocando essa corrente, o veículo continua engatado, ele não se solta na via. Mas a corrente só é equipamento obrigatório quando existe um veículo sendo tracionado. Beleza? Bem, olha o parágrafo único. A aprovação do produto fica condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecido em regulamento do Inmetro. Existe uma portaria do Inmetro que trata requisitos de qualidade para esse equipamento, que deverá prever no mínimo. Olha que coisa interessante. O CONTRAN diz o seguinte: olha, Inmetro, esse teu engate que você vai aprovar, para entrar em veículo, ele tem que ter, no mínimo, alguns requisitos que nós do trânsito estamos antevendo por conta dos acidentes. Então o Inmetro ele vai olhar para a qualidade e o CONTRAN vai dar informações ao Inmetro para que ele faça a sua regulamentação cobrando também alguns requisitos. Tranquilo? Ah, mas o CONTRAN obriga o Inmetro? Não, o CONTRAN é órgão da administração pública direta, o Inmetro é autarquia. Uma resolução do CONTRAN, é claro que não obriga o Inmetro, mas aquele particular interessado, ele vai perceber o seguinte: olha, eu para conseguir fabricar um equipamento e esse equipamento ser colocado no veículo, eu tenho que atender ao que o CONTRAN determina e tem que atender ao que o Inmetro determina. Então, se o Inmetro não pegar essa informação e colocar na sua portaria e homologar da mesma forma, não haveria nenhum problema juridicamente falando, mas o engate estaria irregular. Então, para que você tenha uma eficiência máxima nessa aprovação do Inmetro, ele tem que observar os temas correlatos. Então, você vê aqui, olha, a aprovação do produto fica condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos em regulamento do Inmetro, e o Inmetro deve prever, no mínimo, a apresentação pela empresa fabricante do engate de relatório de ensaio. Ou seja, aquele engate que vai entrar no veículo, ele tem que ter sido testado pelo fabricante quanto à sua capacidade de tracionar, quanto ao ponto de fixação que ele vai ter no veículo, se isso vai deformar o veículo de alguma forma. Então ele diz, olha, esse engate, né, para que ele seja aprovado pelo Inmetro, tem que ter relatório de ensaio, tranquilo? De cada modelo de dispositivo de acoplamento mecânico proveniente de laboratório independente, comprobatório de atendimentos aos requisitos estabelecidos nas normas da ABNT. A ABNT traça normas técnicas. É legal você saber, assim, olha, a ABNT vai traçar normas dizendo, olha, o engate tem que ser assim, o engate tem que ser assado, porque se não for assim, ele pode se romper tracionando um veículo. Essas normas da ABNT, ela não obriga ninguém. A ABNT, ela é tipo assim, o papo foi dado.
a dica foi dada. Para que essa norma da ABNT possa produzir efeito jurídico, possa obrigar alguém, ela tem que ser citada numa norma elaborada pelo poder público. É isso que o CONTRAN está fazendo. Ó, tem uma norma da ABNT que é muito boa e você vai ter que cumprir. Porque a ABNT tem personalidade jurídica de direito privado. É uma associação de especialistas que dá a planta, né? Que diz como que tem que ser. Não é nenhuma manifestação do poder público. O CONTRAN, a gente costuma dizer que o CONTRAN normatiza e a ABNT normaliza. A ABNT cria normas, né? Normatizar é detalhar uma norma pré-existente. O CONTRAN detalha o Código de Trânsito Brasileiro, uma norma pré-existente. A ABNT não, a ABNT não olha para nada e cria algo novo. Só que esse algo novo não é descumprimento obrigatório até que alguém mencione ela num ato, numa manifestação do poder público. Beleza? Artigo 3º. Os fabricantes e importadores dos veículos que tratam dessa resolução deverão informar ao DENATRAN os modelos de veículo que possuem capacidade para tracionar reboques, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações. Então aqui o DENATRAN entra na jogada. Você já sabe que o DENATRAN tem a lista de todos os veículos que foram fabricados com engate, mas ele não tem a lista, naturalmente, né, ordinariamente, dos veículos que podem colocar o engate. Porque se o seu carro é 1000, né, ele está com dificuldade de andar com um passageiro. Né? O carro é 1000, é fraco. Né? Você ainda vai botar um engate na traseira dele para puxar um outro veículo. Muito provavelmente, os carros 1000, quem vai definir é o fabricante. Muito provavelmente, os carros 1000 sequer poderia colocar o acessório engate. Não faz sentido, né? Porque ele tem que ter força para puxar um outro veículo. E quais são os veículos que podem e que não podem? Quem vai dizer isso é o fabricante para o DENATRAN. Aí o DENATRAN vai passar a ter uma segunda lista que também deveria, não está, deveria estar disponível no sítio, né, no site do DENATRAN. Então você tem aqui veículos com engate originais de fábrica, tá lá, né, marca e modelo. Veículos em que pode ser colocado o acessório engate, porque tem capacidade máxima de tração. Ou seja, se não está naquela lista, não está nenhuma nem outra, seria já um acessório proibido. Bem, uma vez informado para o DENATRAN, né, deve constar no manual do proprietário qual é a capacidade máxima de tração, o que ele pode puxar. Né? Você vai colocar um veículo atrás, mas que possa ser guinchado pelo veículo da frente. Então tem que saber qual é a capacidade máxima de tração do veículo da frente, capacidade máxima de arraste, né? Essa capacidade, na verdade, ela não é do veículo. Capacidade máxima de tração é do conjunto motor, caixa de marcha, porque o peso do veículo da frente conta. Imagina que a capacidade máxima de tração seja 2.700 kg. Se o veículo da frente já pesa 700, o de trás ficou feio, né? Se o veículo da frente já pesa 1.500, o de trás pode pesar no máximo 1.200. É isso, entendeu? Capacidade máxima de tração tem que ser indicada. Artigo 4º. Para rastreabilidade do engate, ou seja, a rastreabilidade do engate é para que você possa verificar, você, agente de trânsito, para que você possa verificar se esse engate colocado lá é proibido ou se ele é um engate que cumpre as regulamentações do Inmetro e do CONTRAN. Então, para que você possa verificar isso, no engate tem que ter informações para que você possa pesquisar, do tipo: será que quem colocou o engate é uma empresa credenciada pelo Inmetro mesmo? Será que é? Então, como que você vai ver? Ele diz, olha, para a rastreabilidade do engate, deverá ser fixada em sua estrutura, em local visível, uma plaqueta. Então, você tem que ter uma plaqueta lá dizendo que esse engate foi colocado por uma empresa que seja credenciada pelo Inmetro. Então, você tem que ter o nome empresarial de quem fabricou o engate,
Beleza? O CNPJ, identificação do registro concedido pelo Inmetro. Então, é evidente, com essas informações, você vai no sítio do Inmetro e vai verificar se aquela informação é verdadeira, né? Uma outra coisa que grita, que chama atenção, no engate, você não pode pegar um engate feito para um CrossFox e colocar num Corolla, por exemplo. O engate é feito para determinado modelo de veículo e isso tem que estar especificado nessa plaqueta de rastreabilidade. A capacidade máxima de tração, que aí você pode somar o PBT do veículo da frente com o PBT com o veículo de trás e comparar com essa capacidade máxima de tração. Evidente que você tem que ter balança, né? Você tem que pesar os dois veículos e verificar a capacidade máxima de tração e verificar se ali ele menciona a resolução 197. Tem que ter referência a essa resolução para saber, olha, foi colocado e foi lida a resolução 197 do CONTRAN. O artigo 5º fala do instalador, porque muitas vezes quem fabrica coloca o engate para vender, mas quem vai fixar nos pontos que está lá no manual do fabricante é o instalador do engate. Ele diz, o instalador deve cumprir procedimento de instalação aprovado pelo Inmetro, mas o instalador ele não precisa ser credenciado pelo Inmetro. Você pode ter uma oficina mecânica e fazer o engate, né? E na nota fiscal de venda do produto, colocar os dados de identificação do veículo. Agora, você instalador, você só pode vender o engate para o veículo que pode colocar aquele engate. Ou seja, você não pode vender para qualquer veículo. Tranquilo? Artigo 6º. Os veículos em circulação na data da vigência dessa resolução pode utilizar os engates que portarem desde cumprido os seguintes requisitos. Então perceba que os engates que já estão em circulação desde que surgiu a resolução, eles para continuar na resolução é de 31 de julho de 2006. Eles deverão sofrer fiscalização. E aqui é a polêmica lá da fiscalização feita pelo PRF. Abordou um veículo, um Corolla, em que ele entendeu que aquele engate não era original de fábrica. Aí ele está falando só do acessório. O original de fábrica não se questiona porque o Denatran já aprovou a fabricação em série. Então, ele entendeu que não era original de fábrica. Como ele chegou a essa conclusão, pouco importa, beleza? Bem, não é original de fábrica. Aí o que ele fez? Ele foi lá olhar o equipamento, né? Qualquer modelo de engate, desde que aqui no artigo 6º, ele fala de 2 modelos de engate. Você na fiscalização, você tem que observar o seguinte: se for original de fábrica, pode ser qualquer engate, diz o inciso 1º. No inciso 2º, ele diz assim, quando for instalado como acessório, aí agora foi colocado pelo proprietário, ele deve atender as seguintes características. Foi nisso que o PRF bateu na fiscalização. A esfera maciça apropriada ao tracionamento de reboque ou trailer. Você tem aquele pino bola, que é a esfera maciça. Dificilmente numa fiscalização você vai saber se essa esfera maciça é ou não é apropriada. Então, certamente não foi isso que o PRF viu. Tranquilo? A não ser que seja uma esfera do tamanho do dedo mindinho, né? Que aquilo ali você não vai conseguir encaixar nada. Mas se for de um tamanho razoável, né, médio de esfera, difícil você conseguir questionar a qualidade disso numa fiscalização. Tomada, instalação apropriada para conexão veículo rebocado. É legal você saber que quando você engata um veículo, você pisa no freio do seu carro, acende a luz de freio lá do semi-reboque, do veículo que está sendo guinchado. Por isso que você tem que ter uma tomada de conexão elétrica que vai ligar a parte elétrica do veículo rebocado à parte elétrica do veículo da frente. Então tem que ter essa tomada ali, tranquilo? A tomada tem que estar lá. Dispositivo para fixação de corrente de segurança do reboque. Então você tem que ter um local, né? Um gancho, para que você possa colocar uma corrente
para prender no teu veículo da frente ao veículo de trás. Porque se o reboque, né, o engate, quebrar, o veículo ainda vai ficar preso por uma corrente, você encosta e ali você toma as providências, né, para trocar o veículo, trocar o engate para conseguir a viagem. Você não precisa ter a corrente, você precisa ter o dispositivo de fixação de corrente nesse acessório. A ausência de superfícies cortantes. Isso é muito interessante e as pessoas meio que não entendem o que esse dispositivo está fazendo aqui. Mas se você visualizar um shopping, um estacionamento privado qualquer, em que você tem veículos próximos de outro veículo e pessoas muitas vezes passam entre esses veículos, se você tem um engate na parte traseira de um veículo e a superfície desse engate que está ultrapassando o limite traseiro do veículo for uma superfície cortante, você vai ter acidente. Você vai ter pessoas cortando a perna. Evidente que isso já aconteceu muitas vezes, né? E isso aqui, muito provavelmente, é um requisito, uma imposição da Abramet, né? Então você tem aqui a necessidade de não ter superfície cortante. Você passa a mão no engate e você vai perceber, isso é com um simples toque, né? Que não há nenhum tipo de navalha ali. Eles são todas de uma superfície agradável. Beleza? E agora, esse sim inserido pela 234 é a ausência de dispositivo de iluminação. Havia alguns engates que as pessoas colocavam LED na traseira para mostrar a existência desse engate. Você não pode fazer isso, porque senão você incorre numa infração que é sistema de sinalização alterado, porque as luzes da traseira elas já são especificadas na resolução 277 do CONTRAN. Beleza? Você tem a luz de freio, você tem a lanterna, você tem a seta, você não pode criar uma outra luz ali na traseira. Então, muito provavelmente, naquela fiscalização, o PRF encontrou alguma desconformidade prevista aqui no artigo 6º, inciso 2. Os veículos que portarem engate em desacordo com essa resolução, vai responder por acessório proibido. Tranquilo? Então, essas são as informações do engate. Tranquilo? Um abraço.